E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos a mais uma partida da quinta rodada do Torneio dos Candidatos de 2026. Na sua última partida, Fabiano Caruana havia perdido para o Sindarov e agora Fabiano Caruana está em segundo lugar no campeonato. Sindarov lidera com 3,5 pontos de 4 pontos possíveis e Fabiano Caruana está com 2,5 pontos de 4 pontos possíveis. Para poder alcançar o Sindarov e para poder ter alguma chance de seguir sendo ali o favorito do campeonato, o próprio Sindarov, depois de ganhar do Fabiano Caruana, ainda disse que acredita que o Fabiano é o único favorito. Fabiano precisa jogar e, na verdade, precisa vencer Matias Bluebaum, que é uma grande rocha aqui no evento. O Bluebaum, até o momento, empatou todas as suas partidas. Então, sem mais delongas, vamos para essa miniatura, dá para chamar de miniatura, lindíssima, que termina com checkmate de peão. Vamos lá! Vem E4 por parte do Fabiano. E o Bluebaum vai jogar de maneira extremamente sólida com o E5, cavalinho F3 com tempo no peão de E, cavalinho F6, nós temos aqui a defesa Petrov. A Petrov é considerada muito empatativa porque, obviamente, ela é bem simétrica. Então, se o jogador de brancas quiser jogar para uma vitória, ele deve romper a simetria de alguma maneira, e o Caruana demonstra como. Vem cavalo por E5, peão em D6 chutando o cavalo, e cavalo em C4, que é conhecido como o ataque Poulsen. A razão pela qual você joga cavalo C4 é para que o cavalo seja remanejado normalmente para E3 no futuro, e a ideia geral é você sair das linhas de empate, com cavalo por E4 e cavalo C3. Você está ofertando aqui para o jogador de pretas que ele dobre os seus peões caso queira, mas cavalo por cavalo em C3 claramente altera a estrutura de peões para algo muito mais dinâmico, tendo em vista que não estamos mais em uma posição de simetria. Depois de cavalo por cavalo, o jogador de brancas tem duas opções, e ambas são jogadas, ou você toma com o peão de B, preparando-se para jogar D4, traz mais um peão para o centro do tabuleiro, ou você faz como o Fabiano Caruana e toma com o peão de D, liberando o desenvolvimento do bispo de casas escuras e joga para uma ideia de fazer o roque grande. Então, essa posição já escapa muito das ideias empatativas que a gente costuma ter na Petrov, porque aqui o jogador de brancas quer jogar bispo D2, quer tirar a dama, quer fazer o roque grande, pretas normalmente vão jogar para fazer o roque curto, e posições de roque em alas opostas costumam ser posições dinamicamente muito interessantes, costuma ser uma ideia de ataque, checkmate rápido e ataque em alas opostas. O lance mais comum é bispo E7, Bluebaum joga D5, ainda já estamos na teoria, vem cavalo em E3 por parte do Caruana, ameaçando ganhar o peão, C6 defendendo o peão, e aqui o Fabiano Caruana demonstra que ele tem uma preparação interessante para lidar com a Petrov, porque ele joga bispo em D2, que apesar da máquina considerar uma imprecisão, você vê que a vantagem aqui já vai para as pretas, é uma novidade teórica que tira Matias Bluebaum de sua preparação, porque nós estamos em uma posição completamente nova. Isso daqui nunca foi jogado, e a ideia do Caruana é depois tirar a dama e acelerar a sua ideia de roque grande. Matias Bluebaum decide jogar de maneira muito estranha, jogando G6, optando pelo fianqueto do bispo de casas escuras. Por que eu digo que é uma maneira estranha de jogar, A estrutura do fianqueto, ela é uma estrutura que tem várias fraquezas associadas a ela e gera 2 pontos de contato para você romper F5 e H5, E normalmente você fianqueta para resolver um problema. Normalmente você vai fianquetar numa linha onde você tem um bispo que não jogaria caso você não o fianquetasse, Por exemplo, se eu tivesse um peão travando o bispo aqui na casa de D6, você não conseguisse avançar. Agora, o G6 aqui, quando o bispo C5 e bispo D6 são totalmente possíveis, demonstra que o Bluebaum também está tentando tirar o Fabiano de preparação. O Fabiano é um jogador extremamente conhecido pela sua preparação extensa, O Bluebaum quer sair das linhas de máquina, quer botar o Fabiano para pensar, jogando algo que o Fabiano não esperava. Beleza. Vem F4 do Fabiano Caruana, querendo jogar similar ao que você jogaria numa Najdorf. Você joga o F4 para jogar dama em F3 e F5 para romper, Vem bispo G7, dama em F3 do Fabiano, e cavalo D7 do Matias, fazendo uma manobra aqui de cavalo C5 e cavalo em D4. Bacana. Fabiano faz o roque grande, vem o cavalo C5 e o Fabiano Caruana acelera o F5, certo? Tentando estourar o centro do tabuleiro e jogar contra a estrutura de peões aqui do Bluebaum. Acontece que nessa posição, depois do roque do Bluebaum, nós temos finalmente aquela ideia do roque em alas opostas,
que favorece avalanche de peão, favorece G4, favorece H4, H5. A estrutura de peões dobrados do Fabiano Caruana, ela na verdade é uma estrutura que funciona muito bem para proteger o rei dele, né? Muito curioso que os peões dobrados que normalmente a gente considera fracos, nessa posição são peões muito fortes, né? Porque não existe nenhuma ruptura muito óbvia para o jogador de pretas tentar fazer que não A5, A4, A3. E mesmo assim, não mantém a posição extremamente aberta, né? Não abre o rei. As brancas vão poder jogar peão em B3, talvez até por isso, né, que o Blue Baum tenha fianquetado para poder ter como alvo o peão da casa de C3, alguma coisa nesse sentido. Mas o Fabiano tem um plano bem claro para estourar esse rei. Ele joga G4, vem o cavalo E4 do Blue Baum, é claro. O Fabiano joga bispo D3, pressionando aqui o cavalo, ameaçando ganhar um peão. E nessa posição, a melhor ideia para o Blue Baum é cavalo por D2, trocando aqui o cavalo, né, e forçando aqui a troca de peça para tentar, de alguma maneira, aliviar o ataque do jogador de brancas. Matias Blue Baum comete aqui a sua primeira imprecisão da partida com torre E8. E depois de bispo por cavalo, né, você tem duas escolhas ruins. Ou você toma de peão e você fica com uma estrutura muito debilitada, porque esse peão é um grande alvo, apesar desse peão vir com tempo na dama, é um alvo, né, de longo prazo para o jogador de brancas, que podem jogar dama em F4, por exemplo, e tem esse tempinho em cima da dama. Ou o Blue Baum toma de torre, que ele faz na partida, e aqui existem táticas para cima dessa torre, como veremos. A torre tá numa posição um tanto quanto complicada, ameaçada pela dama, vão existir táticas. Beleza. O Matias joga aqui, então, perdão, o Fabiano segue no seu ataque com a avalanche de peões com peão em H4. Esse lance também é muito importante, porque ele evita bispo em H6 no longo prazo, porque você vai jogar peão na casa de G5, e obviamente a ideia é jogar H5 tentando estourar a coluna H para que você possa jogar depois dama em H3 e checkmate. E vem bispo em E5, então, por parte do Blue Baum, com a ideia de jogar torre em F4 ou com a ideia de jogar bispo na casa de F4 futuramente, e também não querendo ficar com o bispo fechado, porque se o Fabiano Caruana conseguir jogar G5 e F6, esse bispo não vai ver a luz do dia jamais, né? Beleza, bispo E5. As brancas jogam C4, tentando pressionar o peão de D5 e tentando, é claro, pressionar a torre que está mal posicionada. Vem dama B6 por parte do jogador de pretas, com o tempo, é claro, no peão de B2, então todas as ideias que as brancas estão jogando não dá pra jogar, senão você leva dama por B2 checkmate, você precisa lidar com essa ameaça urgente. E C3 do Fabiano Caruana, obviamente você não poderia levar dama por B2. Então, nessa posição, Matias Blue Baum joga o lance errado. A posição já é muito difícil de jogar, e a ideia correta é jogar bispo D7. E a razão pela qual um lance como bispo D7 funciona na posição é algo difícil, na verdade, de você pensar. Porque o que o bispo D7 está fazendo é fechando a coluna D e evitando problemas da oitava fila. Na verdade, o Blue Baum joga dama em A5, que é um lance super natural, certo? Pressiona o peão de A2, gera essa ameaça sobre o peão da casa de A2, mas na verdade é um lance que vai gerar alguns problemas de longo prazo, vai gerar alguns táticos, e é um lance que vai ser bastante problemático por conta dos tempos da dama. Fabiano Caruana joga peão em H5, né? Ele segue no ataque. Normalmente, roca em alas opostas, os ataques são efetuados de maneira muito rápida. A ideia realmente é você estourar o rei do seu adversário antes que ele chegue ao seu. E esse lance, é claro, deixa a dama por A2 ser jogado, mas a ideia é H toma G6, o ataque das brancas simplesmente chega antes, tendo em vista que o dama cheque não faz nada, além de perder tempo com a dama, né? Dama cheque, vem o tempo na dama cheque, rei na casa de B1, e agora você tem que lidar com o ataque do jogador de brancas, já que o seu ataque acabou não dando em nada. Então, G5 para manter o jogo fechado de alguma forma, e nessa posição, Fabiano Caruana tem acesso a uma tática maravilhosa. É uma pena que ele não encontrou, porque o Fabiano aqui nessa posição provavelmente não quis arriscar, ele sabia que tem vários lances vencedores, mas as brancas têm uma tática linda, que é cavalo por D5. Nossa, que lance fantástico, né? A ideia do cavalo D5, por incrível que pareça, é liberar bispo G5, né? Você imaginaria que é bambear a torre também, mas é liberar bispo por G5 para gerar teminhas de mate. Porque se peão toma cavalo bispo G5, você aqui de brancas tem uma ideia linda de sacrificar a dama na torre para jogar torre cheque, seguido por H6 cheque mate. E esse tema tático, na verdade, é um tema tático que vai permear a partida daqui em diante. O Fabiano acaba tomando de peão em D5 mesmo, né? Que é um lance que também ganha, mas é um lance que, claro, vem com, enfim, menos risco do que um sacrifício de cavalo e tudo mais.
Eu imagino que o Fabiano Caruana não viu que tem 2 lances vencedores, por que eu vou fazer um que arrisca talvez perder caso o adversário encontre algum recurso, se eu posso jogar o simples que ganha também, né? Claro, a estratégia de campeonato também é bastante importante. Então, torre F4 com o tempo na dama, não era a melhor maneira das pretas seguirem. Minto, tá dando erro aqui, mas tinha algum lance melhor do que torre F4? A máquina tá me dizendo que não. Talvez tenha sido marcado como um erro porque a máquina que eu tô usando para analisar seja mais fraca, né? Ou talvez seja uma análise que depois o computador viu que esse lance não foi ruim, no Matias Bilbao. Tudo bem. Daminha 2 e C toma D5. Então, nessa posição, cavalo por D5 ganha com tempo na torre, com tempo no bispo. O Fabiano Caruana joga o da máquina, que é rei B1, simplesmente não deixando o peão cair. Bilbao joga a torre em A4, pressionando aqui o peão. E o Fabiano Caruana joga C4 com tempo na dama. Nessa posição vem dama na casa de A6 por parte do Matias Bilbao. E aqui que eu quero que você pause o vídeo e veja se você é capaz de encontrar a sequência de ataque absolutamente brilhante que vai levar à finalização dessa partida em pouquíssimos lances, sendo a segunda partida que o Fabiano Caruana ganha no Torneio dos Candidatos em formato de miniatura. Ganha, assim, pouquíssimos lances, absolutamente destruindo os seus adversários. Pousou! Eu espero que você tenha sido capaz de encontrar o lance maravilhoso por parte do Fabiano Caruana com a mesma ideia do cavalo por D5 de alguns lances atrás, cavalo por D5 agora. Cavalo por D5 é um lance lindo porque tá entregando o peão de A com uma ameaça que é de dama por E5, né? E a ideia é que tem uma ameaça de checkmate se o dama por E5 for jogar, né? Então o F6 é jogado por parte do Matias Bilbao, mas aqui cavalo por F6 ganha, bispo por G5 ganha, né? Vem bispo C3 por parte do Fabiano Caruana, porque se essa dama entrar, vamos ter checkmate. Beleza, vem dama pelo peão de C, cavalo por F6 cheque, novamente, né? Dama por E5 tá vindo aqui. Bispo toma cavalo, dama E8 cheque, rei G7, e nessa posição, algo que não vemos há muito tempo, Matias Bilbao deixa o Fabiano Caruana dar o checkmate, tendo em vista que é um mate tão bonito, numa miniatura tão bem jogada por parte do Caruana, é um mate de peão. Peão H6 é checkmate e Fabiano Caruana pontua o que ele precisava para estar ali encostado no Sindaru, certo? Então, nós temos ainda um campeonato vivíssimo. Esses são os resultados da rodada ao final dessa partida. Eu vou deixar aí na tela, né? Então, nós temos o Sindaru em primeiro lugar, Fabiano Caruana colado e o restante dos jogadores aqui um tanto quanto distantes, mas ainda temos um evento. Eu vejo vocês no dia de amanhã. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau!